Disso que o povo gosta. Carneiro Neto, nosso convidado na série Narrador Esportivo, a arte de narrar uma partida de futebol. Acompanha aí, ó. É disso que o povo gosta, é do Atlético. E só para começar, boa noite, Carneiro Neto, conosco aqui no arremate final. Por que parou de narrar, Carneiro? Boa noite, André. Um abraço, amigos da Rádio Banda B. Bem, parei de narrar por falta de convites. Eu, na verdade, estava transmitindo os jogos. Houve um problema, vamos dizer assim, político entre a Rádio CBN e o Atlético Paranaense. Pediram para que eu desse um tempo, eu dei um tempo e não voltei mais a narrar. Não recebi mais nenhum convite e parei de transmitir já há 3 anos. Isso quer dizer que a qualquer momento você pode voltar a narrar futebol, Carneiro? Não, não diria a qualquer momento, André, porque, na verdade, eu voltei para a Rádio CBN atendendo a um pedido da direção da emissora para fazer um projeto e que acabou não funcionando exatamente por essa questão política aí. Estou comentando o jogo na Rádio CBN, apenas no programa, e estou me sentindo bem. Eu, sinceramente, a parte de narração, eu acho que foi uma etapa já superada. É que a gente sempre demora um pouco para aceitar essa ideia, sabe? Eu fui narrador durante 30 anos. E fui chefe de equipe durante 25 anos. Então é muito difícil você desencarnar disso, né? Amor ou vício, Carneiro? Na verdade é um misto de amor, de profissionalismo, de interesse em prestar um bom serviço ao ouvinte. Eu tinha uma legião de ouvintes muito grande, de todas as torcidas, e, enfim, a gente estava dentro de um processo dinâmico de transmissão de futebol. A partir do momento que você começa a sofrer solução de continuidade, e já não havia sido a primeira vez, porque em 1999 eu também tinha parado de transmitir, na época eu estava na Rádio Independência, depois eu fui convidado para ser comentarista na Rádio Banda B, participei da Banda B durante 2, 3 anos, e depois me convidaram para ser narrador na CBN, eu aceitei. Mas agora, sinceramente, eu não tenho muito interesse mais em voltar a trabalhar, vamos dizer, no dia a dia, no tempo todo, porque mudaram as circunstâncias do rádio, né? Eu sou do tempo em que a gente viajava o mundo inteiro para transmitir uma partida de futebol, sofria as dificuldades no interior para os jogos, com problemas de conexão, não havia essa facilidade de comunicação que existe hoje na parte técnica, né? E, ao mesmo tempo, a gente rodou vários países do mundo graças ao futebol. E hoje mudou o conceito, mudou o estilo, e realmente eu não sei se eu me adaptaria novamente a essa nova regra de transmissão de futebol. Carneiro, olha, eu fiz uma pergunta aqui pro Willy Gonzer, né, grande narrador de futebol também. Trabalhei com ele há muito tempo. Eu perguntei para ele o que ele faz antes do jogo, se tem uma concentração. Ele disse que quando ele era mais jovem, ele tomava uma caixa de cerveja antes de... E o Carneiro Neto, antes do jogo? Não, eu nunca fiz concentração. Graças a Deus, eu nunca tive problema de voz. Eu nunca deixei de comparecer a uma transmissão mesmo, às vezes muito gripado. A gente dava um jeito, aquele tempo, tomar aquelas injeções, tomava umas pastilhas, ia para o estádio. Claro, ficava com a voz um pouco distorcida, rouca, mas foram poucas as ocasiões. A única coisa que eu fazia era não tomar bebida gelada com pedra de gelo, sabe? Eu continuava tomando tudo gelado, mas sem colocar pedra de gelo, que a pedra de gelo sim afeta as cordas vocais, pelo menos no meu caso. Então, vamos dizer, na véspera do jogo, se eu fosse transmitir um jogo domingo à tarde, eu no sábado, eu evitava tomar uísque, por exemplo, tomar refrigerante com pedra de gelo. Mas depois, normal, voltava tudo normal, não tinha problema. Eu nunca fiz nenhum tipo de preparo, não. Estamos falando com Carneiro Neto, na série Narrador Esportivo, aqui pela Banda B. Você é ouvinte de rádio também, Carneiro? Eu fui um grande ouvinte. Quando eu era jovem, quando eu era mais moço, eu era apaixonado por rádio, por isso eu me tornei radialista. Eu irradiava, aprendia, ouvindo, né, os locutores da minha época, quando eu era menino, o Pedro Luiz, Edson Leite, Jorge Cury, enfim, aqueles grandes narradores daquele tempo, né, ia no Rio e São Paulo, porque as emissoras eram mais potentes, eu morava no interior, e acabava acompanhando. Então, eu peguei, me aproximei mais do estilo do Pedro Luiz, que é o estilo do Willy Gonzer. É um estilo mais técnico, menos rebuscado, menos abraço, menos música. Naquele tempo não tinha música, era uma transmissão do jogo mesmo, não tinha sinais, né, eletrônicos, não existia nada disso. Mas eu ouvia muito rádio. O primeiro salário que eu recebi, eu era plantão esportivo,
O primeiro salário já fui na loja Hermes Macedo, em Ponta Grossa, e comprei um rádio portátil em 6 pagamentos, sem juros. E ficava ouvindo aquilo o dia inteiro. Meu pai mandou eu sair do quarto, que eu dormia com meu irmão, e meu irmão precisava estudar à noite, e eu ia dormir na sala para poder ficar ouvindo rádio de madrugada. Imagine o fanatismo. Mas claro que isso aí foi uma fase, isso aí passou, depois me tornei profissional. Claro, continuei ouvindo rádio, principalmente as rádios que eu trabalhava, que eu dirigi rádio também, criei uma série de programas, e a própria Rádio Banda B, né, que nós criamos. Então, a gente é obrigado a ouvir por uma questão profissional. Mas ultimamente eu tenho ouvido rádio, sim, mas mais programas. Eu não tenho ouvido as transmissões, os jogos, porque com a televisão, com o pay-per-view, essa coisa, a gente acaba tomando um outro rumo. Bordões, frases prontas, você utilizava os chamados bordões no rádio como narrador, Carneiro? Não, eu na verdade não. Eu nunca repeti a mesma frase após um gol. A frase para descrever o gol, para contar ao torcedor, enfim, fazer a narrativa do lance. Eu sempre procurava ser criativo. Algumas ocasiões me saía muito bem, outras nem tanto. E o bordão mesmo que ficou foi é disso que o povo gosta, que veio num momento, num gol, num jogo Curitiba e Grêmio em Porto Alegre, o Grêmio de Porto Alegre, um jogo no Alto da Glória, estava muito difícil, Campeonato Brasileiro de 1971, e o Curitiba fez 1-0, o gol da vitória, e eu vi aquela explosão da torcida e saiu na hora. É disso que o povo gosta, e ficou. E o encerramento dos meus comentários, das minhas jornadas, eu sempre usei uma frase que eu achava simpática, que foi um privilégio ter estado com vocês. Fora isso, nada assim repetitivo. Qual a rádio com o melhor som que você já narrou, Carneiro? Olha, o som é uma coisa de potência, de emissora, de equipamentos, né? E o som da FM, por exemplo, é diferente da AM, já existem as AMs digitais, então há uma variação, né? Agora, é muito difícil dizer o sonzão, né? A Banda B tem um belo som. Eu acho que das rádios AM é aquela que você melhor sintoniza, principalmente quando entra com o carro na garagem. Você nota que a rádio realmente é potente. Agora, eu não saberia te dizer, não. Acho que todas. Claro, a FM, no tempo da CBN, a transmissão era um espetáculo, porque era outra modulação, né? O Brasil, ele é dividido por alguns estilos de rádio, né? Tem o estilo de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, né? O Paraná até, é uma festa, né? A transmissão esportiva, né? É, né? No Nordeste. Entra até reza no meio. Agora, a gente tem o estilo paulista, eu acho, né? O rádio paranaense, pelo menos, até onde eu sei, era mais uma influência paulista. Transmitindo o jogo, sem muita firula. Mas daí, com o advento do Osmar Santos, vieram as músicas, vieram os bordões, vieram os sacudindo e tal, e aí mudou, criou-se uma nova vertente, né? Mas eu nunca me adaptei, eu nunca fui desse estilo, eu até respeitei todos aqueles que fizeram isso, inclusive o Lombardi Júnior, que veio de São Paulo, veio da Jovem Pan, fui eu, inclusive, que trouxe ele para a Rádio Universo aqui, lancei o Lombardi Júnior, e o Lombardi trouxe todo o equipamento do Osmar Santos, ele que soltou aí o Colorado, né, o tricolão, que era o São Paulo, o Verdão, que era o Palmeiras, ele adaptou no Curitiba, e o Atlético não precisou porque já tinha o Furacão. Mas ele veio e se deu bem, e projetou-se, e ele implantou esse sistema, vamos dizer assim. Mas no mais, eu acho que o rádio paranaense tem uma característica bem forte, e bem marcante, até porque o nosso sotaque é muito peculiar, e nós não temos por que copiar os outros, né? É verdade. Ok. Muito obrigado. Falamos com o comentarista, escritor, colunista e, é claro, narrador esportivo, e foi um privilégio ter estado com você. Muito obrigado, André. Um abraço a todos vocês, um abraço a todo o pessoal aí da nossa querida Banda B. Senhoras e senhores, Carneiro Neto. Para ser observado para a cobrança do escanteio, correu, bateu a chance no gol, atenção, olha lá, Leila, chutou, é gol! Curitiba! É disso que o povo gosta, um golaço! Tinha que ser ele para explodir o pavão coxa branca no alto da glória. Lola, categoria! Chutou no meio do gol!